Salve, salve galera, chegando aqui com o primeiro podcast de 2025. Feliz ano novo a todos os senhores, senhoras e senhoritas. Agora a gente chega em caráter solene para destrinchar, meu caro Guilherme Longo, o que esperar da temporada 2025 do Mundial de Moto Velocidade. Guilherme aqui comigo, abrindo para geral, temos Fausto Macieira e Felipe Mota, jornalistas da ESPN, para aqui também trocar figuras sobre o que esperar de 2025 na MotoGP, destaques outros também. Já começo dando a deixa para o seu brap inicial, Fausto. Depois de um 2024 espetacular, estamos empolgados para 2025 também. Seja bem-vindo. É isso, não é pra menos. Brap! Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil com Motorsport Brasil. Bem-vindos a 2025. Quero um 2025 todo azul, cheio de novidades, entretenimento, diversão, que todos saiam felizes no final do ano, como foi esse ano de 2024, estupendo em termos de competições. Felipe Mota, seja muitíssimo bem-vindo. 25 com Marc Marques e Pecco Bagnaia, Ducati oficial de fábrica apenas. Eu acho que é isso. Dispensa comentários. Eu só não vou falar com isso. 2025 inenarrável. É isso, não, porque senão seria... É verdade, Carlos, é isso. Muito obrigado. Terminou o podcast. Porque eu acho que poucas vezes num preview você... Claro que tem outras coisas em jogo, mas estamos falando de uma coisa tão gigante... que é complicado, né? É como se a gente falasse assim, o Neymar voltou para o Santos, o que esperar? Cara, eu acho que é difícil falar de outra coisa, tô dando um exemplo, né? Ou quando acontece isso em outros esportes. Eu tô muito ansioso, mas muito ansioso para ver esse encontro. Porque se a gente pega, e eu sei que tem muito torcedor xiita ou sunita, dependendo quando você fala de carro, porque não é para falar de carro ou de outros esportes, cara, eu acho que isso só é complementar e só é agradável. Se a gente quisesse usar um exemplo do boxe, dá para falar, mas assim, o Hamilton na Ferrari é algo gigante? É algo gigante. Sim, claro. Claro que é algo gigante. Mas tem trocentas outras coisas na Fórmula 1, não é só o Hamilton na Ferrari. Não é, entendeu? Porque se fosse assim, a Ferrari tem um carro muito, muito, muito dominante e reuniram Hamilton e Alonso, eles vão se matar pelo título. Eu não tô falando que Pecco Bagnaia e Marques, bate na madeira, em MotoGP, Fórmula 1 cabe mais, MotoGP é mais complicado. Mas eu não tô falando que Bagnaia, usei Alonso e Hamilton para descrever ódio. Né? Eu não tô falando Bagnaia e Marques como, não estamos falando de Rossi e Marques, estamos falando de Bagnaia e Marques. Só que é ao que tudo indica, considerando o último ano, serão os candidatos mais claros ao título. Vamos esperar a pré-temporada, vamos esperar as motos. Então a gente está falando de um encontro que hoje nos permite debater como os dois grandes candidatos ao título. E isso é gigante, que não é o caso do Hamilton na Fórmula 1. Por isso que eu fui para a Fórmula 1. A gente não tá. Pode até ser que a Ferrari nasça com um carro muito bem, e aí qual é o grande fato? Gente, o Hamilton na Ferrari lutando pelo título? Só que hoje a gente debater isso é uma hipótese. É quase um sonho e para alguns uma torcida. Nesse caso da MotoGP é zero sonho e zero torcida. É a realidade. É medo, apreensão, tensão, caos. É exatamente isso. Cara, isso quando você tem um presságio desse, né, um anúncio desse, né, uma anunciação dessa de configurações, você não tem como não ficar com tesão do que vem pela frente, né? É uma coisa muito gigante, cara. Encontro de campeões, com várias narrativas diferentes que não só esportivas. Putz, eu acho difícil antes de qualquer competição em 2024... Perdão, em 25, aquela coisa na época do cheque, a gente mudava de ano e perdia um monte de folha de cheque, né? Que você vê 2024, bosta, é 25. Eu acho muito difícil qualquer esporte ter um chamariz como esse da MotoGP. Acho muito difícil, cara. Um grande atleta voltando de aposentadoria. Acho muito difícil. Esse encontro eu acho muito poderoso, mesmo. Guilherme, antes de tudo, boas-vindas ao senhor. Não tem como começar jogando outro tópico que não Marques e Bagnaia na Ducati. Perdoe-me já começar com tudo, mas é o caso. Não, mas é isso mesmo. Lá em novembro, né, quando o Marques faz o teste de pós-temporada em Barcelona, a Ducati divulga um vídeo, né, do Marques vestindo o macacão vermelho e na moto vermelha. Aquele vídeo não tem nada, mas só de ver o Marques de vermelho numa moto vermelha, você já sente o poder do negócio. Você sente que você está entrando num momento histórico da MotoGP. É um dos pilotos mais vitoriosos de todos os tempos, com a moto mais dominante do momento. E uma moto que vai continuar sendo dominante até 2026. Então,
o que o Felipe falou é mais ou menos não só o cenário de 2025, mas também o cenário de 2026. A gente tende a ter Pecco versus Marques por 2 temporadas. E aí, já entrando na seara do que esperar de 2025, eu repito o que eu venho falando há alguns meses. Eu defendo que o Marques é o favorito esse ano. Apesar da questão dele ser o forasteiro dentro da equipe, o cara que está chegando contra um italiano numa equipe italiana que já está acostumado, eu acho que o Marques vem com tudo. Ele tá com uma sede de vitória, uma gana de conquistar um título de novo, que pra mim eu acho que o Pecco vai ter que se esforçar muito pra manter essa briga viva até o final, porque o Marques tá querendo esse título. Fausto Macieira, você acompanha o relator? Marques favorito ou mais ou menos? Eu acho que o Marques está querendo esse título, aliás, 2 títulos, né? Daqui até 2027, eu acho que ele quer 2 títulos para superar aquele que não deve ser nomeado, que é o inimigo dele, o Voldemort. Dele, mas assim, eu acho que a Ducati gostaria que o Pecco ganhasse dele, especialmente depois que o Pecco perdeu em 2024. E tem uma outra coisa, a Ducati é tão superior que eles estão pensando, e o Pecco andou no teste, o Marques andou de 2024 pela primeira vez. O Pecco andou numa 2025, que depois teve também na mão do Marques, e andou numa híbrida 2024-2025. E como o desenvolvimento de motores e tal está meio travado até 2027 para que as marcas possam se consolidar e pensar no motor 850, e a Ducati está tão na frente que já foi levantada a hipótese deles usarem essa híbrida 24-25 com algumas peças de 25, mas mantendo a base de 24, que é uma moto excelente. E nisso o Pecco sairia favorecido, né? Porque ele tem um conhecimento maior da moto 24 que o Marques ainda não andou. Eles vão andar já esse mês, já tem teste na MotoGP lá em Sepang, em 31 de janeiro até 2 de fevereiro, para equipes com concessões, Yamaha e Honda, pilotos de teste e pilotos estreantes, novatos. Temos bons novatos esse ano. E depois de 5 a 7 teremos os dias de teste efetivos com os pilotos fixos, que vão encontrar a turma das concessões já com 3 dias de intimidade com a pista. Então aí a gente vai ver a Ducati, né, que não vai poder testar, né, só pilotos de teste, não vai poder usar seus pilotos fixos, e a gente vai poder ter uma ideia do que vai ser essa temporada 2025, do duelo entre o Marques e o Bagnaia. Mas eu acho que o melhor resultado para a Ducati, e ela tem força para buscar isso, é fazer uma coisa que de alguma maneira favoreça o seu piloto italiano com moto italiana e equipe italiana. Se vai dar certo, não sei, mas que vai ser bom de assistir. Certamente vai ser bom demais. Você falou do desejo da Ducati. Você acha que esse desejo é mais provável ou mais improvável? Eu acho que com tudo que eu falei é menos provável. Acho que o mais provável é o Marques de asa quebrada e tudo, e vai lá e vai passar por cima deles. Mas eles vão tentar resistir. Felipe, a gente trouxe já alguns aspectos, né? Primeiro, conhecimento da moto. Sim. O Bagnaia já ambientado. Não estamos falando de qualquer piloto, muitíssimo pelo contrário. Mas o Gui cita o momento bom aí do Marques, né? Fim de temporada 2024 muito bom. 3 vitórias com a moto defasada e chegando com tudo. Além de ser o Marques. Além de ser o Mark Marques, que eu acho que é a parte mais importante. Exato, porque o fim de ano, sei lá, para qualquer outro piloto, o bom fim de ano dele tem valor. Sim. Mas além dele ser o Marques, eu acho que é importante também. Mas aí tem o outro fim de ano, que é o de um piloto que perdeu o título. Sim. E eu não sei se isso é bom pro Marques. Você acha que vai me entender. O Pecco Bagnaia vai chegar com sangue nos olhos também para tentar frear o Marques da maneira mais imediata possível, porque senão aí a porteira vai se abrir negativamente para o Pecco Bagnaia. Eu entendi 100%, mas assim, o que eu acho é... Esses caras têm um sangue nos olhos no independentemente do caso. Nesse momento que a gente tá na primeira semana de 25, teve o Réveillon, no Réveillon da família Bagnaia, ele quis ganhar a cacheta da avó dele, sabe assim? Esses caras são assim, né? Eles não sabem brincar, geralmente, esses esportistas. Então eu acho que a motivação para ganhar do Marques é incrível. Se o Marques tem, como a gente debateu outro dia, no fechamento do ano, a motivação de passar o Rossi numa coisa particular entre eles, imagina o Bagnaia, que é bicampeão, perdeu um tricampeonato, mas que mesmo que ganhasse, ainda ia ter gente falando da melhor moto, que nunca... E agora ele tem uma régua de comparação que se chama Mark Marques. Para ele, um título contra o Marques muda... Não estou nem falando de mim, tá? Da minha avaliação. Acho que no senso comum, ele ganhar do Marques, e acho que até para ele foi bom o Marques ter uma segunda metade tão boa, porque mostrou que o Marques ainda
é Marques, mesmo como sinaliza o Fausto, com o braço torto e tal, é o Marques tá lá, com limitações, não é o Prime Marques, mas é o Marques. Ele ganhar do Marques é uma coisa gigantesca. Redefiniria Peco Banhaia. Eu acho. Joga ele em outro patamar. Eu acho. E aí eu não acho que muda muito ele ter ganhado ou ter perdido. Eu acho que... Do Martin, no caso. Exato, porque ele perder gera uma pressãozinha nele de... Eu acho que ele começa o ano querendo rapidamente se impor ao Marques, e eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Porque uma coisa é ter foco e sangue nos olhos, a outra é ser estabanado. Então, assim, ele tem ali algumas etapas iniciais, na minha opinião, porque o cara pode ser o gênio que for, mudar de teto, mudar de moto, tudo leva uma mini adaptação. Pode durar a pré-temporada, pode durar um treino livre, ou pode durar 5 etapas. Seja o que for, pode ter um impacto. Então, o Banhaia precisa começar muito bem esse campeonato, muito bem, até para acabar qualquer discussão de 2024. É mais ou menos, eu posso falar porque estamos ao lado de um grande botafoguense, é a mesma coisa que o Botafogo em 2024 ter que virar a página de 23 rápido, para não ficar aquela coisa remoendo. Vira logo, vambora, não enche o saco. Já virou. É isso, Vamos rumo ao real. Então, é isso. Não. Ai. Mas em relação ao Banhaia, ele virar para não ter esse debate muito grande. Eu acho que isso é importante. Então, eu ainda acho que é pior. Assim, é óbvio que, falando sobre o título, é óbvio que é pior perder do que ganhar. Mas pensando no que isso carrega para 2025, eu acho que carrega mais pressão do que foco. E eu acho que tem uma questão importante, que os dois têm personalidades muito diferentes, formas de agir muito diferentes. O Banhaia, ele vai ter que se impor na pista, porque ele não é o cara que controla, que comanda a garagem do jeito que o Marques faz. Pô, o Marques fez a Ducati de jogar o Martin fora para contratar ele. Basicamente então, é isso. O Marques consegue fazer um trabalho de bastidor muito forte, enquanto o Pecco ele vai ter que se impor na pista. Então, o que o Felipe falou, esse começo de temporada para ele vai ser muito importante para se postar contra o Marques, garantir a posição dele dentro da Ducati. O que você acha, Faustão? Eu acho Você que não acha? Desculpa, mas é uma pergunta até técnica. Você acha que essa coisa de adaptação tem um peso? Eu acho que tem um peso, mas eu acho que o Marques já se adaptou a Ducati. Você acha que já era? Adaptar para uma coisa melhor... É mais fácil do que para uma pior. Eu acho. Eu acho que o Banhaia ganhou de Natal um jogo de dardos, que o alvo, igual o podcast ali, é o Mark Marques. Tchum. Entendeu? Então, é um 9 e um 3, né? Pois é, exatamente. Então, eu acho que ele vem consolidado, ele foi estabanado, usando a tua palavra, ele foi estabanado esse ano, foi estabanado o Banhaia. Não o Martin, que foi o estabanado do ano passado. Sim. Né? E o Banhaia perdeu o título ao longo da temporada, mas o golpe mortal foi lá na sprint de Sepang, onde vai ser o teste. Onde ele... a gente tava na transmissão... Aí eles estão falando, cuidado com a curva 9. Aí o Banhaia, caiu na curva 9. Falei, deu 5 segundos de falar, ele caiu. Porque era uma curva que normalmente derruba bastante gente. E eu acho que ele ter perdido o campeonato da forma que perdeu, para um piloto que está mudando de marca, uma equipe que está acabando, isso tudo mexeu bastante com ele. E o estímulo é todo para o Banhaia acenar com o início do declínio do Mark Marques. Porque se o Marques ganhar dele, o Marques vai. Aí para 2026, aí vai ser difícil para ele. Pode jogar dardo, bomba atômica, que ele não vai conseguir conter, não. Eu acho que é isso que o Fausto falou no final, é muito importante essa coisa se o Banhaia consegue se colocar à frente e ganhar o campeonato, claro, mas se ele conseguir se colocar à frente por um tempo e que minimamente começa essa discussão do não é mais o Marques, isso para ele é um negócio importante, assim. Se isso começar a virar uma narrativa de o tempo passa para todos, sabe assim? Se ele conseguir, eu acho que o que a gente falou do Martin empurrando o campeonato esse ano pro fim é um pouco pro Banhaia. Se o Banhaia começa bem, abre 20 pontos, não sei o quê, não que eu acho que o Marques vai se afetar muito por isso, mas sempre ajudar não ajuda. Não estou dizendo que vai atrapalhar, mas ajudar não ajuda. Então eu acho que esse é um fato muito importante para ele no começo do ano, para o Banhaia, começar na frente, assim, bem. Palpites então, Marques campeão? Eu coloco ele como favorito. Putz, eu também. Palpitaço. Vou de Marques. Fausto. Não tem outro caminho. Assim, são 22 corridas. Eu acho que o que o Felipe falou é importante. O Banhaia largar na frente
sabe? Mas dá para buscar. Pô, se dá. Com 22 corridas mais O próprio sprints, Bagnaia são já fez isso. 44 provas, né, cara? Então, o campeonato é muito diferente do que já foi no passado. E o Marques está com uma sede danada, cara. E ele trocar para a Ducati do ano anterior é um reconhecimento de que a Ducati vai te dar arma para você vencer o combate. Então, ele agora está no principal exército, com tudo na mão, a não ser a preferência velada por um título por italiano, Pecco Bagnaia. O Bagnaia já fez isso em 2022, no caso, né? Recuperando o déficit de 90 pontos. Mas o que os senhores estão curiosos para ver no âmbito extra Ducati? Agora saindo um pouco, porque teremos... Eu tenho uma. Apenas para situar para quem porventura não está por dentro, né? A Pramac saiu da Ducati e foi para a Yamaha, temos menos motos de Ducati, uma moto atualizada, aliás, do ano a menos, que vai para o Fábio Di Giannantonio, a terceira, então Marques, o nosso glorioso Pecco Bagnaia e o Di Giannantonio. Temos o Morbidelli na VR46 e os outros dois pilotos, Gresini, o Alex Marques e o Aldegger. Saindo do guarda-chuva Ducati, Guilherme. Foi até muito bom o Fausto usar palavras de guerra, porque eu acho que essa montadora terá um campo minado ao longo de 2025, que é a KTM. A KTM, a gente tem que lembrar, né? Tá atravessando uma crise financeira gravíssima, uma dívida na casa de 3 bilhões de euros, interrupção do desenvolvimento da moto, e para coroar, 4 pilotos que são uma bomba relógio. Você tem na equipe principal Brad Binder e Pedro Acosta, e na Tech 3, que volta a ser Tech 3 KTM, né? Sai o nome Gas, você tem Enea Bastianini e Maverick Viñales. Ali tem muito potencial para dar problema. Ali tem muito potencial de um piloto tirar o outro da corrida. O negócio ali tende a ser muito complicado ao longo do ano. Viñales e Bastianini. 4 campeões mundiais, né? Se enfrentando. Né? Ali vai ser um certo tumulto, né? Ali vai ser caótico. Você acha que tem? Acho que a KTM vai ser o caos, bicho. A Caos TM. Boa. Porque ainda tem o Viñales que é pirado, viu? O Viñales é pirado. Vai chegar lá querendo passar por cima. O Acosta também não fica muito atrás, né? E o Binder querendo permanecer em evidência como piloto oficial. O Bastianini querendo mostrar que foi errado agora, tirá-lo também. Então a gente tem muitas histórias importantes acontecendo nesse box. É curioso, né? Cada um dos 4... Talvez o Acosta esteja mais tranquilo, porque ele é o campeão moral da KTM em 2024. Sem dúvida. Mas o Binder, imagino eu, vai chegar bastante apreensivo pelo Acosta estar na equipe oficial. O Viñales louco, que nem o Fausto falou, que é ótimo para nós. Sim. E o Bastianini querendo dar um recado Sim, para Ducati também. Que eu não sou tão ruim assim, né? Vocês não chutaram um cão vadio. Vamos lá, falando sobre Pedro Acosta, porque para mim é o grande ponto. Eu tenho boa expectativa dele e eu acho que esse ambiente conturbado pode ajudá-lo nessa curva de virar cada vez mais um tigre no ambiente, né? Quanto maior o desafio que você tem, seja ele na pista contra bons pilotos, quanto nessa politicagem, né, dedo na cara, se chegarmos às vias de fato, que só apimenta a competição, eu acho que é muito importante. E se ele consegue se sobrepor a todos com alguma, não facilidade, mas com dominância e tal, também ele vai colocando pequenas joias numa coroa de alguém que ainda não tem moto para lutar pelo título, mas que todo mundo imagina que um dia estará lá. Então acho que esse é um componente interessante do campeonato, observar como ele se comporta em relação ao grid completo, óbvio, nos resultados dele, independentemente da confusão interna, mas também esse ambiente mais em ebulição. Virar o rei incontestável da KTM, né? Quem ganhar primeiro vai tomar conta, bicho. Eles não vencem desde 2021. É verdade. Eles não vencem desde o Miguel Oliveira, que foi uma negociação errada, que o Oliveira foi quem mais venceu. Ele tem 4-2 em relação ao Binder, né? E o Acosta, se vencer primeiro, vai tomar conta, porque é do temperamento dele. Então vai ser uma guerra a 4, né? E você acha que essa chance existe? Eu acho que essa chance deles ganharem uma existe. coisa. Eu ia perguntar exatamente isso pro essa Fausto, chance considerando. Existe, Claro. dependendo das circunstâncias. Né? O Max e o Bagnaia também se chutando ali na frente pode ajudar, né? Só pro terceiro. Né? Porque depois de uma temporada que foi 19-1, como foi a de 2024, né? 19 para Ducati, uma só fora. A gente tá torcendo também para ter. Da Aprilia ainda. Boa, né? bom ponto. A gente tá torcendo para ter um pouco mais de variação esse ano. Em condições normais eu não vejo muita possibilidade de ganhar, não. Mas se chover, né? Se o outro cair, quando tiver um problema mecânico, eles estão na briga. Mas a briga entre eles,
você vale o seu último resultado. Né? Quem vencer primeiro não vence há 4 anos. Mas eu tava pensando aqui na possibilidade de vitórias não Ducati. Eu acho mais factível, por uma questão matemática, em 25 do que em 24. Pela saída da Pramac da Ducati. E você tem Marques e Bagnaia que podem ter um arranca-rabo. O Di Giannantonio é o único GP25 na Ducati. E aí não tem o Marc Marques de moto defasado, porque o Marques era claramente um cara que conseguia tirar da GP23 algo que ela não tinha com os outros pilotos. Então era mais um Ducati para chegar ali. Agora o negócio vai ficar um pouco mais em aberto pela mais questão esvaziado, matemática. né? Exatamente. E aí, vamos ver. Yamaha, a própria Aprilia, KTM citada. Esse é um bom ponto. Não tinha parado para pensar, é verdade. A gente tinha uma nata ali mais estabelecida e mais Porque volumosa. tinha Bagnaia, Bastianini, o Martin e o Marques. Pelo menos esses 4 sempre com chance de vitória. Agora tem 2. O ano passado, basicamente, a briga pelo melhor do resto foi o 5º lugar. Agora, em 2025, realisticamente, pode ser o 3º. É isso. O Di Giannantonio chega com talvez algum ponto de interrogação. Vamos ver se ele vai conseguir consistentemente aproveitar essa moto. Né? Então, as outras equipes me interessam. A KTM já foi citada. Eu jogo a Aprilia para os senhores porque terá o campeão mundial, o campeão reinante, como diz Hamilton Rodrigues, Jorge Martin. Fausto, a Aprilia teve algumas saídas importantes aí ao longo da temporada anterior que podem impactar o trabalho para 2025, mas chega o campeão do mundo. O que você espera da Aprilia? Tomara que a chegada do Martin abra novos caminhos, novos investimentos, que eles gastem mais e não tenham uma moto tão incerta quanto tem. Né? A moto não é precisa, ela depende muito das circunstâncias para funcionar bem. Tiveram uns problemas de projeto, a Trackhouse não é uma equipe satélite relevante, né? Então isso tudo funcionou como já não era anterior, né? A RNF. Então isso tudo eu acho que influencia. Eu acho que a montaria vai influenciar muito. Por exemplo, eu acho que as 3 Ducati do ano anterior, as 3 Ducati velhas, têm condição de andar na frente das Aprilias e das KTM novas. Como foi o Marques com a GP23 à frente. Tão grande é a superioridade da Ducati. Então, as outras marcas vão ter que se organizar para aproveitar uma distância que não é tão grande quanto foi da 23 para 24. De 24 para 25 é menor, tanto que eles estão pensando em fazer uma moto híbrida para poupar recursos para desenvolver outros projetos. Esse ponto é interessante. Os pilotos de GP24, a gente já citou, né? Mas recapitulando, o Morbidelli, o Aldegger e o Alex Marques, e aí a gente tem o restante do pelotão em perseguição às Ducati. Gui, o que você espera aí da Aprilia, especialmente, já que uma vez tratada a KTM, a Aprilia em tese é a 3ª da lista. Eu torço para a Aprilia ter um ano bom porque o Martin merece. 2024 foi uma temporada absurda do Martin e seria muito triste ver o campeão reinante nessa situação ter uma queda muito grande. Então eu torço para pelo menos um pouco de consistência para que ele possa lutar por pódios, poder estar andando mais ali na frente. Quem sabe até entrar nessa briga pelo melhor do resto. É isso, eu acho que essa coisa do melhor do resto é uma coisa importante, porque pode parecer pouco, mas tem muitos anos em que as temporadas do melhor do resto redefinem um cara, entendeu? Assim, aquilo que a gente brinca, de novo, o ano do Senna em 93. Tudo bem que ele não foi melhor do resto, ele foi vice-campeão no mundo e chegou a liderar na metade do campeonato quando ninguém esperava. E para muita gente, aquele é o melhor ano dele como piloto. O Martin, depois de um ano em que ele merece todos os elogios, ia ser triste ver ele assim melancolicamente andando ali no meio, mas décimo, olha que legal, conseguiu um top 10 em nono em 15 corridas. Não, se ele tem uma moto ok e ele de certa forma consegue se meter, algo que o engrandeça além do título, porque imaginar em um bicampeonato é imaginar ir para Marte hoje em dia, mas ele ter consistentemente atuações de valor ao seu talento, de tirar o máximo da moto, pode só agregar. Pode olhar lá, esse cara é um campeão mundial. E aí é aquela coisa, um dia você está em baixa, outro dia você não está. Se ele consegue se colocar, se rotular como realmente... Porque eu acho que o título não trouxe isso ainda para ele. Assim, trouxe que ele é rápido, mas como foi um título que sabiam que ele ia cair, assim, a gente tem a expressão que cair para cima. Ele subiu para baixo, né? Ele foi campeão. Cair e da Ducati para Aprilia. Isso, assim, então foi aquela narrativa com prazo de validade. Olha, ele vai ser campeão, acabou. A gente não vamos discutir mais o Martin, porque não vai ter chance, Bagnaia, mais. Tem coisa muito grande pra gente falar e ele ficou meio ali, sabe? Ele tá ali no quarto das visitas, sabe assim? Mas se ele tem um ano muito bom,
ele ganha ainda mais referências positivas para se consolidar como, hoje eu tô aqui porque a moto não tá me ajudando. E aí, meu amigo, a gente sabe como essa ciranda roda. Ela pode ficar presa 1, 2 anos, mas de repente ele continua consolidado como campeão e um cara capaz de bons resultados. Então o que o Gui falou de ser o melhor do resto, assim, se ele conseguir ser o melhor do resto ou conseguir se provar ali, isso tem muito valor, na minha opinião, para ele, pensando não só 25, mas pensando... Eu acho que assim, uma coisa que dificulta isso é que ele está muito sozinho mesmo. Não tem mais ninguém lá. O Alex Espargaró era importante ter ficado. Né? O Alex saiu, entrou o Bezek, ele vai perguntar a opinião para quem? Para o Bezek? Para o Ogura? Vai perguntar para quem? Vai perguntar para o Raul Fernandes. Ele vai perguntar para o Raul Salvadori. Não dão uma base. E eles estão... O técnico saiu, foi para a Honda, né? O técnico da Ducati, né? O Fabrizio Starlecchini, que andou 17 anos na sombra do Didi da linha, deixou contratado a peso de ouro pela KTM e agora está indo para a Aprilia, que não tem o orçamento da KTM. Então, será que vai dar certo? Na KTM não deu certo. Né? Na Ducati deu certo porque tinha um ambiente favorável. Então, essa estrutura dentro da equipe deixa o Martin muito sozinho, mas sem dúvida a gente torce para que ele repita parte, pelo menos, da trajetória que tem feito até agora. Fazer um paralelo aqui que, pelo aspecto melhor do resto, matematicamente não se aplica, mas pelo mérito enquanto piloto, acho que sim. O Quartararo, no ano de 2024, excelente ano dele enquanto piloto. A Yamaha não permitiu que ele ficasse à frente do Binder, por exemplo, como o melhor do resto, tirando as Ducati, mas se você olha para a temporada do Quartararo, você fala, não é à toa que esse cara já é campeão do mundo. Acho que o Martin tem que fazer algo um pouco parecido. Isso. Sim, eu acho que tá nessa linha o Quartararo e, inclusive, até o paralelo é interessante, porque apesar de estar chegando na equipe, o Martin tem que assumir a liderança da Aprilia. Não vai... Que é uma coisa que o Quartararo sabe fazer muito bem na Yamaha. O Quartararo sabe determinar as coisas, falar, a gente precisa mexer nisso, a gente precisa mexer naquilo. Não à toa, a renovação do Quartararo ano passado com a Yamaha vem a partir de uma série de exigências dele. As coisas têm que mudar, tem que trazer gente não sei o quê. A Yamaha traz as coisas, traz as pessoas que o Quartararo pede, ele renova e no fim do ano a gente começa a ver os resultados, a equipe começa a avançar. Então, principalmente o papel de liderança do Martin ali vai ser muito importante. E aí entra o ponto do Fausto. Se depender do Ayogura, do Bezek, do Fernandes... O único que conhece a moto é o Raul Fernandes. Que conhece mais ou menos, né? Talvez o Salvadori conheça até mais. Até mais, mas anda menos também. Piloto de teste é uma referência, né? Que a boa referência é o Dani Pedrosa na KTM. Sim. Porém, não se sabe o que vai ser da KTM em 2025. Tomara que as coisas continuem do jeito que estão. E pelo contrário, que mais empresas, mais marcas tenham chance de atacar esse reinado, totalmente reinado, da Ducati. Mas, Felipe, o Quartararo nos remete à Yamaha, que teve uma temporada de reestruturação. O Gui bem traz, né? A renovação condicionada a alguns movimentos que foram feitos, inclusive trazer uma equipe satélite para a MAC, que vai para a Yamaha, depois uma parceria histórica com a Ducati. Queria que você falasse um pouquinho sobre as japonesas. E eu acho que a Yamaha chega num estágio de desenvolvimento superior ao da Honda. A Yamaha eu acho um dos contextos mais interessantes da gente observar, porque o Gui trouxe a KTM com a questão de negócio, né? As dívidas, o orçamento e os cachorros grandes e alguns pinos soltos que vão se enfrentar dentro dela. Esse não é um contexto da Yamaha, né? A questão dos pilotos e tal, num sentido bélico, mas eu acho que pensando como equipe é uma das, claro, repetindo, tendo Marques e Bagnaia, quase nada vai chegar perto de foco de observação como esses dois. Mas como equipe, eu acho interessante, porque a segunda metade da temporada já foi de progressão, né, de resultados. O Quartararo, claro, é o que a gente falou do Martin, de você ter uma reputação. Né? Ele tem um título, tem uma reputação, mas às vezes você numa situação adversa aumenta a sua reputação e o Quartararo não perdeu a sua reputação passando a andar no meio do bolo. Ele continua com a sua reputação porque não só é campeão, como também faz bastante coisa. E esse movimento de ter uma equipe satélite agora, ter mais motos, ter mais trabalho, ter mais data, né, mais informação, eu acho que é um ano promissor nessa jornada de recuperação da Yamaha e me parece que 2025 não é um ano de expectativa de resultados espetaculares, mas de tendência de alta. Eu acho que
O que todo mundo quer ver é 2025, continua uma tendência de... Quando pegar o gráfico, aquele que a gente já vê, continua assim... Ou, para você que está só ouvindo no formato em áudio, eu estou gesticulando e fazendo uma curva de ascensão. Mas vamos lá, continua assim ou subiu, bateu e caiu. E isso é perigoso. Mas não me parece que vai ser o que não me parece que será o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter ali uma tendência mesmo de passos adiante. Quão grandes os passos, aí é impossível prever. Porque até comparando com a outra japonesa, a Honda ficou bem estagnada no último campeonato. Fausto, se quiser emendar sobre a Yamaha e Honda. Eu tenho uma predileção pela Yamaha, gosto da Yamaha desde criança. Eu sinto também na Yamaha, menos do que na Aprilia, a falta de diálogo do Quartararo com os outros. Com o Rins, né, que não fez uma temporada boa, fez uma temporada muito ruim. O Quartararo tirou leite de pedra, entrava nas curvas com tudo e tal. E os dois pilotos que estão chegando são pilotos que nunca andaram num quatrilhinha, coisa que o Rins já tinha feito na Suzuki. E feito e bem, né? Ganhou do Mark Marques. Ganhou do Mark Marques por 12 milésimos de segundo lá na Inglaterra. Então, tem mais vitórias do que o Mir. Então, a turma que está chegando, eu tenho alguma esperança do Miguel Oliveira. E o Jack Miller? O Jack Miller eu não tenho muita esperança. O Jack Miller eu acho que é um arranjo, porque é bom ter um piloto fora da Europa. O Grande Prêmio da Austrália é importante dentro da estrutura da Dorna, que recebe a Superbike também. Então, o Miller eu não tenho muita esperança. Depois ele andou muito mal na KTM. Ele é muito irregular e cai muito e tal. Eu tenho a esperança do Miguel Oliveira, que tem estrela. O Miguel Oliveira tem estrela. Já ganhou a corrida 500, ganhou um carro, ganhou tudo, ganhou na última curva da última volta. Pô, o Espargaró ficou 5 anos na KTM e não ganhou nenhuma. O Binder chegou lá, ganhou no primeiro ano. Porra, e o Espargaró quase pulou da ponte, né, cara? Então, esse tipo de situação, você ter estrela, solitária principalmente, te ajuda bastante. Nesse sentido, eu acho que o Quartararo vai ter condição e o piloto de teste é o Augusto Fernandes, que também não é o grande piloto de teste, né? Mas eles têm 6 convites, a Honda também tem 6 convites, eles têm como depurar isso, e eu acho que o Miguel... Aqui o convite acho que vale até explicar para quem não está por dentro. É um convite de uma participação eventual nas corridas. As equipes com concessão têm 6 convites, né? As outras equipes não têm. Então, 6 convites... Pô, é mais de um quarto do campeonato. Né? Coisa. Então, eles podem usar esses convites para ajustar talvez o motor V4, ou pensar para 2027, ou de alguma maneira reforçar o projeto. E eu espero que o Miguel seja o ponto de apoio do Quartararo para 2025. O Miguel e o Rins. O Rins, teoricamente, tem mais condições de fazer isso. Mas acredito que a estrela do Miguel vai brilhar novamente. E a Honda? Tá com um desafio grande pela frente. O teórico líder do projeto, campeão do mundo, Juan Mir, não vem aí se comportando tão bem no âmbito declaratório. Tá difícil, né, Fausto? Tá bem difícil, né? Para a Honda eu acho que tá mais difícil porque, por exemplo, a Yamaha ainda tem essa pensão, vou comparar o 4 em linha com o V4, que funcionar melhor eu vou adotar. A Honda já tá no V4 e também não consegue sair do buraco, que é aberto com a saída do Mark Marques. E os pilotos da Honda, como você falou, o Mir e o Marini, né? O Mir tem aquele título, né? O Marini não tem título, e temos a chegada das equipes satélites, onde o Zarco vai andar bem, mas o Chantra tá lá também da mesma forma que o Miller, penso eu, pelos motivos comerciais. Então vai ser difícil para a Honda. Qual é a esperança da Honda? Alex Espargaró e Romano Albesiano, que são os que estão saindo, deixando a Aprilia para ir para lá, e recursos em abundância. O orçamento faz diferença, né? Nesse sentido, Honda e KTM eu acho que são as situações mais díspares aí do grid, mas o vácuo deixado pela saída do Mark Marques pesa até hoje, né, Felipe? Você vê, é difícil fazer uma recuperação quando você perde um piloto do calibre do Marques. É impressionante, mas ao mesmo tempo que é difícil, se você me falasse lá atrás, se em 2025 a gente já tá falando, porque a gente também olha para... A gente tá falando de marcas muito fortes, sim, né, cara? Pô. Né? Todas elas, né? Yamaha, Honda e mesmo quem está na frente hoje a Ducati, você fala, cara, você imagina um calvário, porque é mais ou menos isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa, uma curva de baixa, para usar o termo contrário ali, muito grande, muito acentuada e muito prolongada. Você fala lá atrás, você imaginava? Cara, eu não imaginava, cara. Eu imaginava a reação um pouquinho... Não estou falando uma reação de voltar a ganhar títulos, mas de ter um protagonismo, de estar no bolo. Porque essa é a questão. Não está no bolo. Não está no bolo. Assim, temos um bolo aqui
no forno e na pia temos alguns ingredientes. Tá na pia. Então eu acho muito tempo, cara. E assim, isso em qualquer competição. Isso vale. Não precisa nem ser que a gente tá no automobilismo, estamos falando de grandes marcas, montadores, gente muito séria. Séria, tecnologia, excelência. Ninguém ali é. Imagina, ninguém ali é normal. Todo mundo ali é acima do acima. Eu acho muito tempo sem nada. Que é isso, disso que a gente tá falando. Eu só queria acrescentar, dentro do que vontade. vocês estão falando, que a Honda está passando uma seca forte, né? E isso vem lá de trás, quando o Valentino saiu da Honda para a Yamaha. E a Honda, quando ele falou que ia sair, já tinha negociado com a Yamaha e tudo mais. E a Honda falou assim: vai lá. Não, piloto para nós é uma lâmpada. Piloto para nós é uma lâmpada, troca por outra lâmpada, beleza. A expressão foi essa? Foi mesmo? essa. A expressão foi essa. Nós temos a engenharia, o piloto é uma mera lâmpada. Aí o Valentino saiu de lá, ganhou mais 7 títulos. Só. Que lâmpada. O cara não é uma lâmpada, ele é um holofote, né? E a Honda voltou a ganhar um título quando o Valentino perdeu, em 2006, quando ele perdeu. Ele caiu, perdeu, e tinha o título na mão, acabou se enrolando. E depois a Honda voltou a ganhar em 2011 com o Stoner, que eles foram lá buscar uma lâmpada 220, né? Sim. E depois da era Marques, que meio que mascarou os problemas da moto, e quando o Marques saiu e eles viram novamente procurando um piloto de ponta, não conseguiram, e de lá para cá desandou tudo. Não só o Marques, aquele drama todo do Marques afetou bastante a Honda. Galera, queria agora olhar um pouco para essas categorias de suporte. Gui, na Moto 2 teremos Diogo Moreira chegando para sua segunda temporada na categoria, tendo sido novato do ano, o Davi Alonso promovido. Vai ter bastante coisa interessante, especialmente na perspectiva sul-americana, né? Vai ser uma temporada interessante. Eu acho que o Canet chega aí como um dos grandes favoritos, se não o favorito, né? Tendo vencido a última corrida de 2024. Mas é claro que a gente vai ficar de olho aí no Diogo, o novato do ano de 2024. Vocês ouviram mesmo a entrevista que a gente fez com ele no ano passado, já se sente adaptado, sente que já está capaz aí de entregar mais. E ver o Davi Alonso, que foi um cara que fez história em 2024, vencendo... Foram 14 vitórias, né, Fausto? Na Moto 3? Sim, 14. 14. Nunca em 75 anos da história do Mundial de Moto Velocidade a gente teve um piloto vencendo tantas corridas numa mesma classe, e numa classe como a Moto 3, né? Que é o caos ali, que tem 10 pessoas lutando pela vitória na última corrida. Ele conseguiu mais da metade da temporada. 70% da temporada, para ser mais exato. Então, são dois nomes aí para ficar de olho. E o Canet, que surge aí, desponta esse começo de ano como favorito. E aí, Fausto, tá ansioso para ver, além de Diogo Moreira, mais o que? Ou quens em Moto 2 e Moto 3 2025? Pois eu concordo com o Guilherme, eu acho que o favorito é o Canet, foi quem fechou o ano melhor. A gente tem também o Alonso Lopes, né, que é remanescente, né, também frustrado para subir. Tem a estreia da equipe Yamaha, né, com o Tony Arbolino, que é outro frustrado para subir, junto com o Izan Guevara, que no final do ano começou a andar melhor. A gente tem as Boscoscuros entrando com a marca VDS também. Vamos ver o que vai acontecer. E temos o Sérgio Garcia mordido, contratado, descontratado pela Yamaha, ficou muito chateado, disse que o passaporte que garantiu a vaga para o Miller, eu acho que ele tem razão, mas isso não é motivo para ele ficar deprimido a esse ponto de perder um campeonato que ele tinha pelo menos condição de brigar com seu companheiro de equipe e de marca. Então eu acho que 2025 tem alguns nomes, e a gente espera que o Diogo Moreira, e vai estar entre eles, que ele fez o primeiro ano na Moto 3 de adaptação, no segundo ele venceu um grande prêmio, foi muito bem, foi novato do ano no primeiro ano, voltou a ser novato do ano no primeiro ano na classe intermediária, e no ano que vem eu acho que ele vai vencer o GP e vai despontar com pódios e vai despontar como um dos grandes talentos a caminho da MotoGP. Em 2026, muito provavelmente, as coisas estão andando para a gente ter o retorno da MotoGP ao Brasil e termos um brasileiro onde quer que esteja, vai ser bom demais. Imagina só, o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, com o público goiano que abraça sempre os eventos de esporte motor por lá. Se o Diogo Moreira tiver, então nem se fala. Agora, esperança brasileira na figura do Diogo. Na Moto E teremos, Felipe, mais um ano de Eric Granado na equipe LCR. Vamos ver se agora encaixa, né? Falta um pouquinho de consistência ali e não é o que falta também. Eu acho que faltam umas duas coisas. Sorte, mas também consistência, né? Você percebe que todo ano ele
tem um volume bom de volta rápida, às vezes larga muito bem. Venceu trocentas corridas. Vence corrida. E, assim, se você pega o grid, ele é um dos, se não ou mais, experiente de quilometragem. No sentido de quilometragem mesmo, com a própria moto, assim, na categoria, né? Sim. A moto também já teve suas mudanças. Mas eu acho que é isso, é a consistência, é acontecer, né? Porque eu adoro o Eric. O Eric é um cara nota 1000 e teve muito já esses asteriscos de... Assim, ele teve queda importante, né? Ele teve queda importante também. Não foi só um azarzinho de corrida. Nossa, que azarzinho de corrida. Não, ele já teve queda séria. Mas ele também já teve campeonato assim, limpo, sequências limpas em que os resultados não foram 100% otimizados. Então, torcer para 2025 ser um ano aí de... É o que você falou de encaixar, né? Porque eu me lembro muito do Mark Webber, cara. São declarações, tá? Não tô comparando com Fórmula 1, tô falando, não me xingue. Porque assim, o Mark Webber, quando ele teve uma vez dificuldade com o Vettel encaixando, quando ele teve a vida inteira, mas enfim. Mas teve uma vez que ele usou uma expressão que era assim: finalmente eu tive um fim de semana clean. Aí ele tava falando disso: um treino livre sem problema, um treino livre 2 sem problema, um treino livre 3 sem problema, um quali sem problema e uma corrida sem problema. Assim, não pegou tráfego, que não quebrou carro, que isso acontece também. Então vamos torcer para ele ter um ano clean. Obviamente com seus dissabores, sempre vai ter, mas com mais clean do que dirty, entendeu? Se é que você me entende. Aí você tá meio... Não. Você deu uma empinada aí preocupante, Fausto. Você vai falar sobre falar de Eric dirt. Gramado. Eric Granado. Assim, acho totalmente válido o que você está falando. Eu acho que o Eric, ao longo da carreira, ele tomou algumas decisões que não foram as melhores, entendeu? Ele já de cara entrar na Moto 2. Sim. Sabe? E aí, na época eu estava trabalhando numa revista, eu falei, bicho, Eric, Moto 3, você não começa, você vai entrar numa luta, na faixa amarela, na faixa azul, na faixa... Não cai na faixa preta, exato. Vai apanhar, entra na branca e vai subindo, cara. Vai conquistando espaço. Aí ele recuou para a Moto 3. O Eric só pontuou uma vez no Mundial de Moto 3, que foi em 2013, no Grande Prêmio da Itália, que foi uma 7ª ou 9ª colocação. Foi a única vez que ele pontuou no Mundial. Aí ele mudou de equipe, a equipe acabou, ele foi para o Husqvarna tiraram ele, botaram a Maria Herrera na vaga dele, deu um rolo danado. Aí ele voltou para competir no europeu, foi campeão europeu em 2017, foi campeão europeu, voltou para a Moto 2 em 2018 com o título de campeão europeu, título que o Franco Morbidelli teve. O Eric brigou com esses caras todos, o Vinhales, o Mir, a turma toda, o Quartararo acho que é um pouco, mais ou menos... Ele brigou com a maioria dos pilotos que estão lá. Ele brigou. Aí voltou em 2018 e voltou na equipe errada. Voltou na equipe, o cara foi em cana. E foi demitido no meio do ano, numa situação toda errática e tal. E aí foi pra Superbike, nem foi pra Superbike. Falei, mas essa equipe, cara, de novo. Aí não deu certo, ele teve esse acidente grave que você se refere na Superbike. Aí na Moto E, cara, ele fez o primeiro ano em 2019 e, em Valência ele ganhou as duas. Ele chegou lá em 10º bordoada, terminou em 3º, foi pro jantar da FIM, Aí ele foi vice-campeão. Todos os números, os poucos números que a gente tem na Moto E, apontam o Eric Granado como uma volta mais rápida é o Eric, poles é o Eric, vitórias é o Eric, tem quase certeza que é o Eric. Mas o campeão é o Hector Garzó. Como o campeão no ano passado foi o Casadei, como o campeão no ano retrasado foi o Jorge Torres e por aí vai. Lagerter. Então, quer dizer, ele tem que traduzir em resultado a velocidade que é indiscutível que ele tem. Sim. E o tempo está passando e ele tem que fazer isso rapidamente. Que perspectivas que isso vai abrir para ele? Não sei. Espero que abra outras perspectivas para ele voltar para os motores a combustão. A Moto E é uma coisa em separado e é difícil você encaixar numa moto tão diferente quanto é a Moto E, e ele encaixou, e depois voltar para as motos a combustão. Mas ele faz isso bem porque ele corre no Brasil e vence. Então, espero que ele tenha um ótimo 2025. É isso aí, vamos ficar na torcida pelo Eric Granado, pelo Diogo Moreira na Moto 2 e, claro, por um campeonato da MotoGP também bem interessante, é exemplo do que tivemos em 2024. Mas, 2025 está começando, nosso primeiro podcast do ano, e tem uma série de coisas também bastante importantes que estão já com seu pontapé inicial iminente, inclusive Rally Dakar, que é um dos temas dos nossos destaques extra-mundial de moto velocidade. Traz aí!
É isso aí, minha gente. Vamos fazer uma pausa na MotoGP para falar um pouquinho de rally, porque querendo ou não, o ano já começa com tudo. Tem 2 provas muito importantes do mundo do Rally Raid rolando nesse exato momento. E vamos começar falando sobre o rally mais importante do mundo, o Dakar, que nesta segunda-feira fechou o 3º dia de atividades, o fim da etapa maratona, aquela etapa mais temida por todos os pilotos, uma etapa dividida em 2 dias, quase 1.000 quilômetros de deslocamento. Os pilotos têm que percorrer o máximo possível no primeiro dia, dormir em acampamentos improvisados, sem nenhuma assistência externa, então qualquer problema com a moto, mesmo com o pessoal dos carros, eles têm que resolver os problemas e completar nessa segunda-feira. E olha, a gente está tendo uma disputa bem interessante, os principais candidatos estão se fechando ali, mas temos um nome que está despontando aí na liderança, que é o Daniel Sanders, piloto da KTM, que está voando nesse começo de Dakar, venceu até agora as 2 etapas, e se ontem a diferença dele na liderança era de 4 minutos, hoje já é de 12 minutos e 36 segundos. Então ele realmente está voando. Em segundo lugar está o Skyler House, da Honda. Em terceiro, o Ross Branch, da Hero. Em quarto, o Tosha Shairena, da Honda. E também, para fechar a 5ª posição da Honda, o Ricky Brabeck. E olha, para vocês verem como do segundo lugar para baixo tá apertado. House tá 12,36, o Ross Branch 12,40, 4 segundos só. E o Shairena tá 12,48. Então a gente tem 12 segundos só separando o segundo, terceiro e quarto colocados. O Dakar continua ainda, vai até o dia 17 e tem muita coisa vindo por aí. Semana que vem a gente vai continuar falando. Aliás, um último detalhe de Dakar antes da gente passar para a próxima prova. Falar um pouquinho de 4 rodas do Dakar, porque tem uma curiosidade interessante. Um nome que vocês já viram e já ouviram muito aqui no podcast, o Adrian Matt, que é o atual campeão do Rally dos Sertões, tricampeão de Rally Raid do Brasil, ele está competindo no Dakar, mas nos carros. É isso mesmo, ele tá de navegador do Marcelo Gastaldi, piloto brasileiro, e olha, tá sendo uma dupla interessante. No primeiro dia chegaram inclusive a figurar no top 10, agora já ficaram um pouquinho mais para trás, eles estão na 58ª posição, mas é interessante ver essa transposição do match do mundo das 2 para as 4 rodas. E saindo do Dakar, vamos agora para o continente africano, falar um pouquinho da Africa Eco Race. A Africa Eco Race, vocês lembram que eu comentei semana passada, é aquele rally que surgiu para preencher o vácuo deixado pela saída do Dakar do continente africano. E é uma prova muito importante, muito focada em motos, e ela está rolando nesse exato momento. Hoje tivemos aí a 6ª especial de 12 da prova. Vamos falar um pouquinho do resultado geral. Jacopo Cerutti, da Aprilia, está na liderança, seguido do Alessandro Botturi, da Yamaha, 1 minuto e meio só separando os dois. Em terceiro, também pela Aprilia, o Francesco Montanari. Em quarto, o Guillaume Borne. E na 5ª posição pela KTM, o Anders Ulevaster Paul. Então, vamos ficar de olho, tem mais 6 dias ainda de Africa Eco Race. Semana que vem no podcast a gente vai trazer um pouquinho do resultado final, comentar também desse mundo do rally das 2 rodas, que olha, sem dúvidas, é fascinante. E agora, vamos para a conclusão do nosso podcast. Bom, galera, podcast dando início à temporada 2025 do Motociclismo Esportivo, nosso programa aqui em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Fausto, obrigado pela presença aqui pra gente começar o ano com o pé direito e vem muita coisa boa por aí. Pois é, eu que agradeço, tô aqui na Cidade Grande desde o ano passado, né? E 2025 começando a pleno. Mês que vem começa o Campeonato Mundial de MotoGP, o primeiro treino é o último dia de fevereiro, então já estamos na contagem regressiva por mais uma temporada cheia de emoções e que seja também no entretenimento uma vantagem em relação aos outros campeonatos. Tem espaço para todo mundo, tem asfalto, tem terra, nome do planeta é terra e tem várias modalidades vindo por aí. A gente vai divulgar aqui no podcast. Valeu, rapaziada. Super 2025 para todos nós. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, é muito carisma esse Fausto Macieira. Felipe, obrigado demais. Obrigado. Bom ano a todos e todas. Promete esse ano, né? Promete. É o que eu falei. Não acho que tem uma competição tão fácil de sintetizar antes dela começar como gigante, assim como fiquem atentos, alerta, sabe do que é essa? É a MotoGP, Moto 2, Moto 3 também, Moto E, que eu falo Moto E, mas beleza. A letra é a mesma, né? Mas, os regionalismos aqui são respeitados. Todos eles abraçados.
mas eu acho que poucas têm esse apelo. Vamos torcer para que ele se comprove com a bola rolando. Guilherme, falando em regionalismo, você que já esteve nas entranhas do Brasil profundo em coberturas especiais do podcast, queria te agradecer por essa primeira edição de 2025. Vem coisa boa por aí, certamente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos ficar de olho. A MotoGP promete muito esse ano, mas não só. A gente tem que olhar também para o nosso motociclismo brasileiro. Moto 1000GP brasileiro de motocross, Sertões vem aí. Então, vamos ficar de olho que tem muita coisa legal e a gente vai continuar esse ano trazendo para vocês tudo sobre o mundo das duas rodas, inclusive trazendo aí um monte de categoria que vocês nunca ouviram falar, mas que a gente garante que são muito divertidas. É isso aí. Passando por tudo no mundo da motovelocidade, do motociclismo aqui no podcast. Galera, nos vemos semana que vem. Valeu, Fausto, Felipe, Guilherme. Valeu. Especialmente a você que esteve conosco. Tchau, tchau. E um feliz 2025.